Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre vascularização sanguínea da face. Vai ver algumas questões sobre esse tema que vez ou outra cai em prova de concurso público. Tá bom? Então vamos logo para a primeira questão, que é uma questão da UFSC, que diz assim: em relação à artéria facial transversa, assinale a alternativa correta. Isso é uma questão que eu já vi, pessoal, em diversas provas, essa mesma questão desse jeito. Questão de concurso se repete várias vezes, então se você já viu ela várias vezes, a sua chance de acertar é maior. Então vamos lá. E diz assim, assinale a alternativa correta. A artéria facial transversa é um ramo da carótida externa? É um ramo da carótida interna? É um ramo da artéria facial? É um ramo da maxilar interna ou é um ramo da temporal superficial? Bem, por que se pergunta sobre isso? Porque se confunde muito se a artéria facial transversa ela é ramo da carótida externa ou da temporal superficial. Eu vou mostrar aqui para vocês no vídeo para não ficar mais dúvidas sobre isso. A gente viu ali em roxo a carótida interna, vai ver agora, eu vou clicar na carótida externa, tá bom? A carótida externa, um dos ramos terminais dela é a artéria temporal superficial, pessoal. E da temporal superficial vai sair a artéria facial transversa, uma artéria que vai ter uma importância aí em vascularização da própria articulação, na parte superficial, uma vascularização também no músculo masseter, e ela também caminha para a região anterior. Então a artéria facial transversa é um ramo da artéria temporal superficial, tá bom? Se ela saísse aqui um pouquinho mais embaixo, ela ainda seria da carótida externa, mas ela é mais superior, então é da temporal superficial. Então a resposta dessa questão é letra A, letra E, uma questão relativamente fácil porque cai muito em concurso. Então a artéria facial transversa é um ramo da artéria temporal superficial, tá bom? Outra questão agora, uma questão da UFRN, processo seletivo de 2013, que fala a respeito do plexo de Kisselbeck. Isso é uma outra questão que vez ou outra cai em prova de concurso de residência. Né? Porque o plexo de Kisselbeck ele é importante quando a gente tem um trauma nasal, a gente tem um sangramento anterior, normalmente relacionado a esse plexo. E esse plexo nada mais é do que o conjunto de algumas artérias. Né? E aí ele dá as opções de artéria labial superior, nasopalatina, etimoidal anterior, etimoidal posterior. Ele vai falar também a chave, né, para isso é dizer se é artéria etimoidal anterior ou posterior. Isso é uma chave para isso, mas eu vou mostrar para vocês o que forma o plexo de Kisselbeck. Então, o plexo de Kisselbeck ele é uma junção de várias artérias. E as artérias que vão ajudar a formá-lo são etimoidal anterior, certo? Então, ela vem lá do forame etimoidal anterior, entra no nariz, ela tem uma função de vascularização mais interna do nariz e vai caminhar para a região anterior, tá bom? Ela vai ter também a labial superior, ela vai ter a palatina maior, ou vocês podem encontrar como nasopalatina também, tá bom? Porque depois que ela passasse pelo canal incisivo, ela poderia receber esse nome. E esfenopalatina, né? Que também vocês podem encontrar palatina maior e nasopalatina, um exemplo. Esfenopalatina e nasopalatina, isso pode variar. E, pessoal, existe ainda, apesar de ser pouco dito isso, existe alguns livros que dizem que a etimoidal posterior ela tem um pequeno componente participando. A maioria das provas de concurso não admitem isso. Então, sempre quando tiver etimoidal posterior, vocês já vão imaginar como questão errada. A gente vai pensar na etimoidal posterior como uma vascularização posterior da cavidade nasal, não anterior, tá bom? Então, a gente vai pensar basicamente nessas 4 artérias, tá bom? Etimoidal anterior, labial superior, palatina maior e esfenopalatina. Então, se a gente for nessas artérias que a gente falou, né? A gente vai na letra D, que é a artéria palatina maior, labial superior, etimoidal anterior e esfenopalatina, exatamente como mostra na imagem. O segredo aqui era ver as que tinham etimoidal posterior e sair eliminando, que só ia sobrar a letra D. Em concurso isso acontece muito da gente ter que resolver questão dessa maneira. Outra questão, a questão 3, diz assim: durante a osteotomia maxilar com fratura baixa clássica, a fratura Lefort 1, a gente está falando de uma ortognática, todo suprimento sanguíneo para a maxila é cortado, exceto pelo pedículo bucal remanescente posterior.
Qual dentre as opções abaixo apresenta a artéria e sua respectiva origem imediata, referentes ao pedículo descrito acima? Isso aqui também é outra questão que cai com uma certa frequência. Então, só para eu adiantar para vocês, pessoal, a artéria palatina descendente não é para ser rompida durante a ortognática. Quando isso acontece por algum ato não muito correto durante o procedimento, mas o ideal é que a gente não rompa essa artéria para que ela realmente consiga fornecer o suprimento. Só que essa artéria, né, ela não vai ser ramo da artéria facial. Isso aqui tem que ver corretamente qual a origem dela, né? A artéria palatina ascendente ajuda também, vocês vão ver como, mas ela não é ramo da artéria maxilar. A artéria faríngea ascendente ajuda demais, é um dos principais suprimentos, né? E ela realmente tem origem da carótida externa, a gente vai ver como. E a artéria faríngea descendente, ramo da artéria carótida comum, que também não é verdade. Então vamos lá para o vídeo. A artéria faríngea ascendente, ela tem uma saída medial em relação à artéria carótida externa. Então aqui a gente está vendo em roxo a artéria carótida externa, certo? E agora aqui a gente está vendo a faringe ascendente. Então observem o trajeto da faringe ascendente, pessoal. Essa artériazinha que está em roxo é a faringe ascendente, vai ter esse trajeto medial. E alguns dos ramos dessa artéria, eu vou clicar nos outros ramos, eles vão caminhar para a região do palato mole. Então, observem bem, eu vou clicar ainda num ramo mais terminal aqui dela. E para vocês verem como ela caminha em direção ao palato. Então, na osteotomia LEFOR 1, essa artéria não vai ser lesada. Então, ela é um importante fluxo sanguíneo de irrigação para a maxila. Tá bom? É uma artéria que não é lesada pela osteotomia LEFOR 1. Então, realmente ela é importantíssima nesse aspecto. Uma outra artéria muito importante é um ramo da facial, certo? Qual é esse ramo da facial? É a artéria palatina ascendente. Ela vai ter um trajeto parecido com o trajeto da artéria faríngea ascendente, né? Elas têm um trajeto bem semelhante e vão em direção ao palato. O que muito se erra disso aqui é porque a artéria palatina ascendente ela é ramo da facial, tá bom? Então muita gente ou acha que ela sai direto da carótida externa ou que ela vem da maxilar, mas na verdade a artéria palatina ascendente é um ramo da artéria facial. Isso aqui é outra artéria importante no suprimento vascular numa osteotomia LEFOR 1. E ainda, né, vou mostrar para vocês aqui uma outra artéria importante que é a artéria palatina descendente, que se tudo for feito corretamente não é para essa artéria ser lesada. Aqui em roxo a gente está vendo a artéria maxilar, tá bom? E eu vou mostrar ali para vocês, vou clicar na artéria palatina descendente. E mais que isso eu vou deixar a maxila transparente, então vocês vão conseguir ver o trajeto melhor. A artéria palatina descendente vai passar pelo canal pterigopalatino e vai sair, né, aqui mais inferiormente como artéria palatina maior e como artéria palatina menor pelo forame palatino menor também, tá bom? Então são 3 artérias importantíssimas no suprimento sanguíneo depois de uma osteotomia LEFOR 1. Por quê? A artéria alveolar superior, posterior, média e anterior, que tem um suprimento sanguíneo muito importante para a maxila, elas vão ser cortadas na hora da osteotomia LEFOR 1. Então, vai levar um tempo até essa vascularização ser refeita. Por isso que o suprimento inicial é importante dessas artérias. Então, a artéria palatina descendente é ramo da maxilar, está errado aqui. A artéria palatina ascendente é ramo da facial, está errado aqui. A artéria faríngea ascendente, ramo da artéria carótida externa. Ok, né? Essa questão está correta, então seria a letra C a nossa resposta dessa questão de vascularização. Uma questão agora de processo seletivo 2018 da UFRN diz assim, né? Ele quer saber os ramos colaterais da artéria carótida externa. A artéria carótida externa tem ramos colaterais, que eles podem ser divididos em ramos anteriores, posteriores e mediais, e tem ramos terminais. Os ramos terminais são os ramos temporal superficial e maxilar. Então, fora temporal superficial e maxilar, todos os outros são ramos colaterais. Então, esses ramos tireoide superior, lingual, facial, faríngea ascendente, auricular posterior, occipital,
né? Todos eles são ramos colaterais. Quando a gente fala aqui de temporal superficial e de maxilar, aí a gente está falando de ramos terminais. A gente ainda pode ser mais específico nesses ramos colaterais, dizendo, por exemplo, que a tireoide superior, que a lingual, que a facial são ramos anteriores, que a auricular posterior e a occipital são ramos posteriores, que a faringe ascendente é um ramo medial e a gente tem os ramos terminais aqui. Então, para que isso vocês consigam anotar bem, eu deixei aqui um resuminho. Ramos anteriores, ramos posteriores e ramos mediais, todos esses fazem parte dos ramos colaterais, esses 6, e os ramos terminais, maxilar e temporal superficial, tá bom? Então, nessa questão aqui, a gente iria naqueles 6 ramos, né? Aqui ele ainda colocou mais ou menos em ordem. Ramos anteriores, tireoide superior, lingual e facial, são os 3 primeiros ramos. Os ramos posteriores, occipital e auricular posterior, e o ramo medial, que é a faringe ascendente. Questão da aeronáutica. Pessoal, questão de forças armadas tem muita questão no sentido dessa aqui, que é mais você tem que decorar um número. Isso aqui é relativamente comum nas questões das forças armadas. Mas ela pede basicamente que ela fala, né, no enunciado que é interessante conhecer a anatomia, né, e ele fala que dentre as estruturas nobres podemos destacar a artéria palatina descendente, ramo terminal da artéria maxilar interna, que está relacionada à perfusão de parte importante dos tecidos maxilares. Com relação à artéria citada, é correto afirmar que ela está situada em relação à abertura piriforme em média A. Apesar de ser um valor que a gente precisa decorar, por que isso é importante, pessoal? Roxinho aqui atrás vocês estão vendo a artéria palatina descendente, né? E aqui vocês estão vendo a abertura piriforme. Então essa distância da abertura piriforme para a artéria palatina descendente, ela tem cerca de 35 milímetros nos homens e 30 milímetros nas mulheres. Mas por que isso é importante? Na hora da cirurgia ortognática, né, que eu fizer a osteotomia Leforum nesse sentido, eu não consigo visualizar a artéria palatina descendente como eu visualizo aqui com a maxila transparente. E vai ter uma etapa que eu vou precisar colocar um cinzel na parede nasal lateral e bater esse cinzel até lá atrás. Esse cinzel normalmente vem com algumas marcações, vocês estão vendo que aqui está vindo até 30, para que eu não chegue a um nível que eu possa lesar a artéria palatina descendente, que ela é uma estrutura importante na vascularização da maxila pós fratura Leforum. Então é por isso que essa referência é importante, de 35 milímetros nos homens, 30 milímetros nas mulheres. Para vocês visualizarem melhor, pessoal, na cirurgia ortognática, vocês estão vendo aqui a osteotomia desenhada. Como aqui é uma impacção de maxila, tem duas fatias, porque essa do meio vai ser removida para essa maxila ser reposicionada superiormente. Isso aqui já é depois de baixar a maxila. Essa parede nasal lateral aqui, que corresponde a essa região, antes de baixar a maxila, a gente vai precisar bater com um cinzel aqui, que é uma região de muita densidade óssea. Então você bate com um cinzel nessa região, até aquele limite lá, num homem, você não pode chegar perto dos 35 milímetros para não lesar essa maxila, essa artéria palatina descendente. Então normalmente a gente vai até 30, 28, né? E como a gente tem um cinzel marcado, a gente usa essa marcação para ter essa referência. Por isso essa referência é importante, tá bom? Então a resposta aqui é 30 milímetros nas mulheres e 35 milímetros nos homens. Como é que se chegou a essa distância? O pessoal vai lá, estuda cadáver, né? E no cadáver eles fazem essas medições para saber a distância da abertura piriforme até a artéria palatina descendente, tá bom? É dessa maneira que é feito. Outra questão fala da análise do nariz e ele basicamente diz que o nariz ele pode ser dividido em parte externa e interna. Em relação à área externa do nariz, ele quer saber quais são as artérias que fazem esse suprimento vascular. Então vamos lá, esse suprimento vascular, pessoal, ele pode vir de próprios ramos da labial superior, certo? Eu vou clicar aqui na labial superior e vocês vão ver um ramo da artéria labial superior que é importante na região externa do nariz. A gente está vendo aqui a labial superior e a gente vai ver um raminho dela, certo? Que eu vou clicar nele, que é o ramo septal, nasal. Ele pode depois ter um ramo alar também, uma ramificação. Então a labial superior tem um componente importante nisso.
E a própria artéria facial, ela vai emitir um ramo que vai ser responsável pela vascularização dessa região, né, de base alar, essa região lateral, que vai receber o nome de ramo nasal lateral da artéria facial. E ainda esse ramo pode se subdividir em ramo alar, que vai vir aqui para a base alar. Então, a gente tem nessa imagem, né, algumas regiões importantes dessas ramificações do nariz externo. Então, vejam que aqui eles botaram justamente essas ramificações. Porque a artéria angular, certo? Que vai terminar aqui em cima, então nessa região mais superior do nariz ela vai ter importância. A nasal lateral, que é uma ramificação da artéria facial, e a gente sabe que a angular é um ramo terminal da artéria facial. Então, se ele utilizar só a artéria facial aqui também estaria correto. A própria alar, ela é um ramo também da facial, então a facial já englobaria isso tudo. A septal já é um ramo da labial superior, só que ele subdividiu aqui em todas as ramificações. Então ficou angular, nasal lateral, alar, septal e labial superior. A gente está falando aqui de vascularização externa. Se a gente estivesse falando de vascularização interna, a gente já iria ir para artérias etimoidais, anteriores e posteriores, artéria esfenopalatina e as suas ramificações. Outra questão, ele pede uma questão de VOF, que diz assim: a face recebe suprimento sanguíneo de ramos da artéria carótida externa e interna. Aqui a gente pode se perguntar, a artéria carótida interna não vai para dentro do crânio? Ele vai ter uma vascularização importante para o cérebro? A gente vai ver isso. 2. A artéria oftálmica é responsável pela irrigação do conteúdo da órbita, apresentando também alguns ramos terminais que contribuem para a vascularização da face. 3. A artéria facial é o principal tronco arterial da face, apresenta anastomose com ramos da artéria oftálmica, que é um ramo da artéria carótida interna. A artéria maxilar é um importante ramo terminal da artéria carótida externa. Seus numerosos ramos destinam-se exclusivamente para a vascularização da maxila e cavidade nasal. E 5. A veia facial constitui a principal rede de drenagem da face. Inicia-se ao nível do ângulo medial do olho, pela união da veia supraorbital com a veia supratroclear como veia angular. Então vamos ver uns videozinhos que a gente consegue responder isso. Vocês estão vendo que já está marcado aí a artéria carótida interna, tá bom? A artéria carótida interna, pessoal, como fala na primeira, segunda e terceira afirmações dele lá, é sobre isso aqui. A artéria carótida interna ela vai emitir um ramo para a órbita, né, que vai vir da cavidade intracraniana, que é a artéria oftálmica. E a artéria oftálmica ela vai emitir várias ramificações, né, a nasal externa, a ramificação supraorbital. E essa ramificação aqui da artéria oftálmica ela vai fazer anastomose com a artéria angular. Então esse é o primeiro ponto. Por isso que a artéria maxilar interna ela também vai ter uma importância em vascularização da face. Porque essa artéria oftálmica aqui, ramo da carótida interna, vai vir pela órbita para ter uma vascularização facial nessa região externa do nariz, tá bom? E um outro detalhe aqui é que os próprios ramos etimoidais anteriores e posteriores vão ser ramificados aqui da oftálmica e vão penetrar pelo nariz pelos forames etimoidais anteriores e posteriores, tá bom? Um outro ponto importante, ele fala da maxilar, que a artéria maxilar ela serve exclusivamente para a vascularização da face e da região da maxila e do nariz. Será que isso é verdade? Bem, vou mostrar algumas ramificações importantes da artéria maxilar. Uma delas aqui, essa bem calibrosa, é a artéria meníngea média, né, que vai passar ali pelo forame espinhoso para o cérebro para vascularização das meninges. Então não é só maxila, né? Não é só face. A gente está vendo aqui também a artéria timpânica. Eu vou clicar na artéria timpânica para que vocês visualizem, né? A artéria timpânica anterior que vai para o tímpano, fazer a vascularização do tímpano. A gente também tem a artéria alveolar inferior, seus ramificações milioides, que vai para a mandíbula. Então a artéria maxilar ela tem muita ramificação importante. Eu vou inclusive deixar um vídeo meu do YouTube aqui para vocês verem todas as ramificações da artéria maxilar. E apesar de nosso foco não ser veias aqui, como a questão fala da veia facial, vou mostrar esse videozinho para vocês, para a gente entender, né? Que ele fala que a veia angular, ela se forma da união da
supraorbital com a supratroclear. Então aqui a gente está vendo a veia supratroclear, que é uma ramificação, inclusive, da própria supraorbital. E a gente está vendo aqui a supraorbital, que é um ramo da veia vai lá formar a veia oftálmica. Então a junção dessas duas vai formar a veia angular. Uma coisa que vocês têm que ficar atentos é que isso, numa questão de prova, pode vir como veia oftálmica superior e veia supratroclear, uma outra opção também. Mas se vocês observarem, é quase que tudo uma ramificação só, né? A própria veia supraorbital, ela também vem, a sua drenagem acontece na veia oftálmica. Então tem muita gente que diz que a veia angular se forma da veia oftálmica superior com a veia supratroclear, certo? Mas assim, dizer que é veia supratroclear com veia supraorbital não está errado de maneira alguma, tá bom, pessoal? Então aqui a gente está vendo a supraorbital e a formação da veia angular. Então nessa questão aqui a letra D, né, é a letra correta e só diz que a afirmação 4 é falsa. Que a artéria maxilar é um ramo terminal da artéria carótida externa, ok, realmente é. Seus numerosos ramos destinam-se exclusivamente para a vascularização da maxila e cavidade nasal. A gente já viu que vai para a mandíbula, vai para a cavidade craniana, vai para o tímpano, né? Então a gente tem muita vascularização proveniente da artéria maxilar, que tem ramos inclusive bem complexos de se compreender. Questão 8. A língua é irrigada principalmente por um ramo da artéria. Outra coisa que se erra, porque se imagina que a artéria lingual é ramo da facial. E na verdade não é. Isso é o que eu vou mostrar para vocês. Vocês já estão vendo ali a artéria lingual marcada de rosa saindo da artéria carótida externa, né? A gente tem a artéria carótida externa vai liberar o primeiro ramo, que é a tireoide superior, segundo ramo, que é lingual, o terceiro ramo, que é a facial, tá bom, pessoal? Então é um ramo da artéria carótida externa, certo? E a artéria lingual vai emitir vários ramos, né? Sublinguais, dorsais, da mandíbula. Eu também vou deixar um videozinho aqui para vocês visualizarem isso especificamente da língua. É uma artéria que segue um curso cervical, isso aqui é importante da gente conseguir entender porque cai muito em concurso. É uma artéria que segue um curso cervical durante o qual ela se estende em direção superior. Então quando ela se ramifica, né, quando ela sai do seu ramo principal, ela tem um curso superior e medial à mandíbula, mantém contato com a faringe, corre superiormente, profunda aos músculos estilioide e ventre posterior do digástrico, e então cruza superior a eles e vai descer, né, para descender na superfície medial da mandíbula, sulcando ou passando através da glândula submandibular. Essa descrição se refere à artéria. Então vamos lá ver tudo isso aqui que ele falou no enunciado dessa questão, pessoal. Então, o software também ajuda muito a gente nessa visualização, mas a artéria que ele está falando lá é a artéria facial, tá bom? Mas vejam aqui que a gente está vendo o ventre posterior do digástrico, que é um dos músculos que ele comentou, e a gente também está vendo o músculo estilioide. Esses dois músculos têm um curso bem parecido, né? E eles correm de forma bem semelhante. Então ele fala lá que essa artéria segue um curso superior, certo? Profundo a esses dois músculos, realmente ela é medial a esses dois músculos, e depois desse curso superior ela vai cruzar superiormente a eles, sulcando a glândula submandibular, sulcando essa glândula submandibular, e depois fazendo o trajeto descendente na mandíbula, tá bom? E aí depois ela vai sulcar a mandíbula aqui. Nessa região em que ela passa pela mandíbula, é a região que é mais fácil da gente sentir a artéria facial, que é essa região anterior ao músculo masseter. Então se a gente colocar a mão aqui anterior ao masseter, a gente consegue sentir essa artéria pulsando. Isso é uma opção se eu tiver uma laceração de lábio com sangramento intenso da labial, eu posso segurar essa artéria, segurando aqui, e esse sangramento vai diminuir, tá bom? Porque é uma parte mais superficial da artéria facial. Então, essa descrição se refere à artéria facial, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado de mais desse módulo de vascularização e vamos para o próximo vídeo.